Ela cuidava da igreja, mas não cuidava do seu lar. Assista comigo esse testemunho tremendo. Os filhos já eram adolescentes e eles tinham uma estrutura de pais que eram crentes dentro da igreja, mas dentro de casa era muita guerra, muita briga, quebra-pau. E ali eu me desviei, resolvi estudar, me formei enfermeira, fui trabalhar no hospital, conheci hoje o meu esposo, que hoje é pastor Samuel Rosa, e naquele dia tudo se destruiu. E Deus é tão lindo, porque ele tem caminhos contrários, né, ao que o homem mostra. Porque a gente parece que Deus começa no acerto, mas não. Ele desestrutura, ele limpa o terreno para depois começar a formar algo com base. E assim que ele fez. Acabou meu casamento, conheci o pastor Samuel, nós tivemos um relacionamento, mas por conta de eu mostrar Jesus, que eu sempre gostei muito de falar desse Deus, eu sou apaixonada por ele, e eu falando de Jesus para ele, e ele queria casar comigo, mas como casar se eu estava errada? Eu estava divorciada, não tinha como casar. Na verdade eu não estava divorciada, eu estava separada. Como casar? Não tinha como casar. E aí ele me largou. Um ano e pouco depois de relacionamento ele me largou. Nisso que ele me largou, pronto, eu perdi tudo. Fui para as drogas, voltei para o crack, me desestruturei em tudo, porque ele queria um Jesus que, na verdade, eu falava, mas eu não vivia, que eu estava em adultério. Né? Falar de Jesus é fácil. Viver Jesus que as pessoas não conseguem entender. E quando eu tive encontro com Jesus, eu estava assim, né? Destruída. Apaixonada pelo Samuel que me largou, querendo resgatar meus filhos, porque até então meu filho adolescente, Gustavo, mandar até um beijinho aí pro Gustavo Vernandes, meu amor, que foi aonde começou a nossa história, né? Porque por conta de tudo isso, meu filho se tornou meu inimigo desse relacionamento. Ele se tornou meu inimigo, eu me tornei inimiga dele, porque eu queria o Samuel de qualquer jeito, ele queria a família de qualquer jeito, ele no tráfico, eu nas drogas, e Gustavo tentou me matar. Porque alguém estava fazendo um trabalho e eu não sabia, dava para ele a bebida alcoólica, né, a cachaça, oferecida para os demônios, ele bebia e ele ia lá em casa me matar. Até que um dia, até a própria polícia falou para mim: onde seu filho está? Eu falei: está em tal comunidade. Eu falei: então vai lá e fala com os caras. E eu fui. E naquela noite a gente encontrou os trabalhos feitos na porta de uma prima minha, com o meu nome, com os demônios, as imagens dos demônios. Eu estava com 35 quilos e descobri depois que era um pacto oferecido a um bode que, enquanto ele emagrecia lá no centro, eu ia emagrecer até morrer. Mas Jesus chega na hora certa. Ele cria situações, sabe, para chegar na hora certa. Porque nessa confusão que foi criada foi aonde foi descoberto, na porta dela, esse pacto. E aí, só que eu cega ainda, entramos lá com as pessoas para matar ele, pegou ele, levou para o lugar que ia matar. Chegamos todos na boca e eu toda quebrada. E os caras falaram: vamos matar. Só que a arma falhou. Porque Deus tem plano, Deus queria que a gente chegasse, mas não queria que se concretizasse. E como a arma falhou, eles falaram com o Iago: olha só, ela é tua mãe, você vai deixar esse camarada ficar batendo na tua mãe, você tem que tomar atitude. Então deram uma perna de 3 a ele, ele bateu no irmão até a gente achar que tinha ido à morte, né? Saí dali, desci de lá da comunidade. Mas a palavra que Deus me falava naquele cenário de destruição era... ele ainda não era o final da história. Ele dizia para mim que não era fim. E eu não entendia, porque o cenário era: um filho está morto, o outro está abraçado comigo dizendo assim: mãe, ou era ele ou era a senhora. Para perder a senhora, prefiro perder meu irmão. Só que não era só perder um irmão, era perder um amigo, porque eles eram amigos. E eu, que fui a mulher que desestruturou, eu que fui aquela mulher do poço que não queria beber da água que Deus tinha para me dar. Porque até então eu tinha tirado muitos jovens das drogas. Até então eu tinha restaurado muitas famílias, porque eu era obreira, né? Antes de cair. E Deus falava comigo: eu quero trazer a tua memória, só o que pode te dar esperança. E eu olhava e eu dizia naquele cenário: o que vai me dar esperança? Um filho está morto, os outros estão nas drogas, os pequenos não têm estrutura, a família está toda destruída. Por sinal, ainda estava ali o pai deles, junto com a esposa, que eu tentei matar o tempo todo, que eu não aceitava, mas fui eu que não dei apoio à família. Apesar de ser crente, apesar de orar pelas pessoas, apesar de ser obreira dentro de casa, eu não era aquilo, né? Até queria, mas não era, não buscava. E o cenário estava ali montado, mas Deus dizia: eu vou trazer, é só você esperar. E fui para casa, e naquilo que eu fui para casa, na semana seguinte eu fui cortar o meu cabelo, porque como ele tinha me batido muito, arrancado na época meus implantes e tal, ele me quebrou muito o maxilar, e aí eu fui cortar o cabelo, e o médico
E aí a moça que eu encontrei tinha sido obreira junto comigo, a cabeleireira, porque eu ia para um salão e Deus me direcionou para outro. E quando eu cheguei naquele salão, aquela mulher estava ali, começou a conversar comigo, me viu muito magrinha, né, machucada. Ela falou assim: o que aconteceu, Anísia? Aí eu falei: eu mandei matar meu filho semana passada, Solange. Não tem mais o que eu fazer da minha vida, né? Me separei do Marcos, minha família está toda destruída, meu filho tentou me matar, eu mandei matar ele. E ela falou para mim: você precisa conhecer o meu pastor. E como nós tínhamos sido obreiras, né, e decepcionadas com a igreja que nós tínhamos servido, ela falou assim: não, mas você precisa conhecer o meu pastor hoje. Meu pastor é diferente. Falei com ela: Solange, eu quero conhecer pastor não. Tô cansada. Pastor, tô cansada desse negócio de igreja. Pastor, irmão, não quero esse negócio. Ela falou assim: não, mas o meu é diferente. Você precisa conhecer o meu pastor. E aí, ela me levou à casa do pastor dela. Só que na hora de pagar o cabelo, o corte era R$20. E eu tava querendo fumar o crack, que eu era usuária de crack. E eu falei pra ela: poxa, mas o corte é R$20, eu preciso fumar o crack. Ela falou assim: olha que mulher. Isso que é ter confiança em Deus. Que ela olhou pra mim e disse assim: eu faço um negócio contigo. Quanto que é o crack? Eu falei assim: R$5 a pedra. Ela te deu 2 pedras. Mas você conhece meu pastor? Pô, 2 pedras para usuário, né? Eu falei: então eu vou, me dá aí o dinheiro. Aí ela me deu R$10 e eu fui. Amarradona lá no pastor dela, doido pra acabar aquele negócio, né? Pra me voltar pro crack. E aí eu fui. Quando chegou na casa do pastor dela, ele não atende ninguém, a não ser na igreja, mas ela me levou na casa dele. E ele falou assim: pode subir, porque Deus falou comigo que você ia trazer alguém muito ousado, que Deus precisa resgatar. E quando eu cheguei na casa dele, que ele orou por mim, e eu falei pra ele: nem adianta, tu vem aqui porque ela me deu o crack. E ele já me olhou, tipo, Solange é maluca, né? Porque as coisas de Deus são loucuras para aqueles que não estão no mover de Deus. E ele assustado, porque havia uma situação acontecendo que eu também não sabia, né? Na época ela estava disciplinada, proibiram ela de falar de Jesus dentro da igreja dela por uma calúnia. Mas aquela mulher, o que me chama a atenção até hoje, que ela diz assim: você precisa conhecer o meu pastor, você precisa conhecer a minha igreja. Rapaz, sabe alguém que é caluniado, alguém que está sendo disciplinado, né? Ainda tem a ousadia de dizer: eu te dou 2 pedras, eu te dou o dinheiro para você comprar o crack, mas você vai conhecer o meu pastor. Meu pastor que está me disciplinando, que ela não falou. Mas é esse pastor que eu hoje entendo. A minha igreja que está me caluniando, mas ela está dizendo assim: eu estou falando do meu Jesus, que é maior do que tudo isso. E por isso que eu sou isso hoje, né? E aquela mulher me levou. Eu falei para aquele homem assim: olha, pastor, o senhor pode falar o que for, pode orar o que for, mas para mim não tem mais jeito. Eu mandei matar meu filho semana passada. Detalhe, eu tenho 6 homens, porque o meu descanso é só no domingo. Eu tenho 6 homens dentro da minha casa, cada dia um. Meus filhos estão destruídos. Meu outro filho mais velho, que eu tanto amei, sonhei ter, porque como eu fui rejeitada pela minha família, meu filho, meu primogênito, era o que eu mais amava, era o que eu mais queria. Só que a vida me levou a matar aquilo que eu mais queria, porque até então para mim ele estava morto. E aquele homem olhou para mim e falou assim: Anísia, Deus fala para mim que tu era muito ousada na presença dele. E Deus fala para mim que ele vai mudar a tua história se tu quiser. Só que tem uma coisa: a Bíblia diz que o espírito imundo, quando sai do corpo, ele anda por lugares áridos, e quando ele não encontra repouso, ele vai e volta, pega mais 7. Mas que aqueles homens que deitam contigo é muito mais endemoniado do que você. Porque eu não me assusto que você mandou matar teu filho, porque o diabo pode todas as coisas quando a gente dá lugar. Mas o que me assusta é ter alguém para deitar contigo ainda. Você me diz, porque eu falei pra ele que as pessoas que deitavam comigo, nem todos eram usuários de droga. Tinha homens que eram casados, mulheres bonitas. E ele dizia assim: é por isso, o diabo tá cegando esses homens muito mais do que você. E naquele dia eu aceitei Jesus, porque essa é a verdade. Sabe, hoje é um evangelho que se prega: Jesus te ama nada, meu amado. Você não tá vendo que tá deitando contigo? É porque o diabo que tá deixando, não é porque você é bonita, não. Tá acabadona. No dia eu tava descalça, sem tropê, né, de sutiã. E olha que quando eu era crente, eu criticava as pessoas, né? Nossa, lá, de calça e sutiã, que isso? Aí a gente cai, Deus permite a queda pra gente ver que ninguém é maior do que ninguém. Que hoje você pode estar por cima, mas amanhã você pode estar por baixo, se rastejando, sabe? E aí naquele dia ele orou por mim. Quando terminou, eu falei com ele: eu quero aceitar esse Jesus. E ele falou do trabalho que tinha sido feito, e ele nem estava lá. Ele falou: só tem um trabalho assim, 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 que eu vejo. Eu falei: peguei lá na casa da minha irmã de criação. Esse trabalho era para você morrer. Esse trabalho começou em julho. E no final da história, eu saí da casa dele. Só que ele fez igual o casamento. Foi o meu casamento com Cristo aquele dia. Porque quando eu estava saindo da casa dele, que ele orou por mim, na hora que eu peguei na porta, ele me chamou, né? Chamou meu nome, eu olhei para trás, ele falou para mim assim: Anísia, Deus dá ordem aos anjos deles ao teu respeito. Aí eu falei: agora esse pastor apelou. Não, meu respeito. Meu filho já tá morto. O marido já tá com outra mulher. Né? O Samuel, que eu amo, não sei nem por onde anda, que ele foi para uma cidade chamada Espera Feliz. Onde é Espera Feliz? Não ouvi falar. Não, detalhe, Espera Feliz é a cidade que a gente diz para aonde ele está, porque é 10 horas depois. Nossa. Numa cidade de patrimônio de Pedra Menina, São José. Tá. Que depois eu virei missionária e o meu primeiro lugar foi lá, que Deus me levou para aquela cidade. Então,
Deus, ele trabalhou tão grandemente e eu fui para casa. Só que na hora que eu estava indo pra casa, saindo da casa dele, que ele disse que Deus dava a ordem que ia me ajudar, que eu saí da casa dele, a Solange doida, agora ela se converteu, aceitou Jesus. Eu aceitei. Só que eu falei pro Senhor, Senhor, aqui corre o crack. Eu preciso da pedra. E a Solange, volta pra casa. Eu falei assim, Solange, ele falou comigo, eu aceitei. Eu estou com Jesus, mas aqui tá pedindo crack. Eu preciso fumar o crack, porque o Gustavo morreu, agora eu posso subir a comunidade. E quando eu subi a comunidade, quem tava lá era um jovem na boca e que me chamou. E quando eu olhei aquele jovem, eu lembrei que ele estava junto, sabe? Pra matar meu filho, ele estava com a metralhadora. E ele me chamou, uns 10 metros de distância, eu tinha, chega aí. E eu falei, agora eles vão me matar. Agora eles descobriram mesmo que eu sou usuária, porque eu tinha na minha consciência que não dava pra ver. 35 quilos, e achava que não dava pra ver, né? Porque a gente acha que não dá pra ver. Quando a gente peca, a gente acha que não dá, mas o sinal fica ali, né? E aí, quando eu cheguei perto dele, ele pegou, ele falou assim, tia, a gente matou teu filho. Eu preciso de uma mãe, cuida de mim. Eu tô precisando da tua ajuda. Só que eu tava na boca pra comprar o pedra que eu estava necessitando. E a palavra que vinha é, eu te chamei por atalaia. E se você não falar, você não avisar, e ele morrer, o sangue dele vai ser da tua mão. E aí ele pegou o crack, pegou a pedra, ele falou, tia, eu perdi um fuzil. Eu tô aqui porque eu preciso pagar esse fuzil. Eu preciso largar o crack, eu sou dependente. A gente matou o teu filho semana passada, mas eu tô precisando de uma mãe, então me ajuda. E naquele dia, Deus, quando falou comigo que eu era atalaia, naquela boca de fumo eu desci. Falei com ele, qual é o teu nome? Ele, Antônio Carlos. Falei, Antônio Carlos, eu vou pra casa buscar quem pode te ajudar. Eu fui pra casa buscar pelo Antônio Carlos. Por isso que eu hoje me chamo pastora, sou consagrada pastora. Obrigado, meu pastor que me consagrou, né? Carlos Alberto, que é meu filho na fé. Carlos Alberto era usuário de droga comigo e depois de 7, 8 anos, eu caí. Ajudei ele a se levantar e depois eu caí. E depois de alguns anos ele me resgatou. Mais uma vez a gente aprendendo que ninguém é maior que ninguém, né? E ele me resgatou das drogas. Quantas vezes ele ia lá pra falar comigo e eu estava nua, eu falava pra ele, pra mim não tem jeito, cara, segue o teu rumo. Então, quando esse pastor falou, quando eu tive um encontro com o Antônio Carlos, quando eu fui pra casa botar minha casa em ordem, porque a palavra na boca de fumo era essa, tu é atalaia. E eu, no meu pensamento eu falava, Deus, mas eu não tenho condição. E ele falava assim, ó, põe a tua casa em ordem. É você. Não é esperar o outro, mais o Marcos, põe a tua casa, mais os filhos, põe a tua casa em ordem. Porque senão, certamente, tu vai morrer. E aí eu fui pra casa, eu falei, Antônio Carlos, eu vou pra casa, eu vou procurar quem pode te ajudar. Ele, na cabeça dele, achou, ela vai procurar um pastor, ela vai procurar um centro de recuperação. E eu fui procurar Jesus. Cheguei em casa, eu fui limpar a minha casa, tinha pedra de crack, tinha maconha, que a gente fazia muita coisa errada, tinha cocaína, joguei tudo fora, fiz um fogaréu na minha rua. Hoje, graças a Deus, a maioria lá é crente, de outras igrejas, porque foi um processo, né? Eu fiz um fogaréu e eles diziam, a nega tá ficando doida, a nega tá maluca. Eu falei, não, eu encontrei Jesus, isso daí é fogo de palha. E tem um vizinho meu chamado Duda, né? E hoje ele é presbítero de uma igreja, a esposa dele, uma levita maravilhosa. Aí eles juntaram e falaram assim, vamos ali no Dallas, na época eu presumi que era Dallas, vamos ali no Dallas pra gente comprar mais batata doce, porque a gente vai assar nesse fogo, né? Que isso daí é palha. Daqui a pouco a nega volta. Estão esperando até hoje, graças a Deus, né? 20 anos que eles estão esperando. E queimaram lá batata doce e eu fui queimando as roupas. E tinha um vestido que eu pedi emprestado à minha sobrinha, porque ela tinha um vestido que ela ia pra Bangu visitar o meu sobrinho. E era a única roupa decente que a gente tinha em casa. E aquele vestido foi o único que sobrou, que eu ia para a igreja. Mas um tempo atrás, quando eu era trancada pelos meus filhos, porque a minha porta tinha um cadeado para eu não usar droga, era o vestido que eu botava e dizia assim, eu vou na igreja. Aí eu botava aquele vestido, sabe? E com aquele vestido eu passava na boca de fumo, tinha uma bíblia de estudo que eu pegava a pedra de crack e botava também dentro da bíblia, e depois eu descia para a igreja, que tinha lá perto de casa. Aí meu filho ia me buscar, ele me deixava na igreja, eu ia na boca. Quando ele ia me buscar, eu estava com a pedra dentro da bíblia. Eu pensava que eu estava enganando Deus, mas era Deus dizendo assim, vai ser esse vestido, vai ser com essa bíblia que tu vai voltar a pregar. Essa pedra de crack aí é nada pro que eu vou fazer na tua vida. Então foram muitas situações, né? E aí quando eu cheguei em casa, que eu arrumei a casa, que eu fui procurar Jesus, eu falava, Antônio Carlos precisa do Senhor, mas eu preciso mudar pro Antônio Carlos ver, eu preciso ter palavra. E aí eu comecei a limpar, fazer as coisas. Quando deu 5 horas da manhã, Deus falou comigo, vai pro teu quarto, tira toda a tua roupa. Tirei a roupa. Eu deitada na minha cama, era como se eu estivesse nascendo de novo. Eu tinha dores de parto, sabe? Eu tinha os movimentos fetais e naquele dia eu nasci. 5 de julho de 2007, eu nasci. Foi ali que Deus mudou a minha história. E quando eu saí do quarto, que Deus falou pra mim, eu tenho uma palavra pra você. E quando eu saí do quarto, que eu liguei na rádio, Marcos Gregório estava pregando sobre Lázaro, a ressurreição de Lázaro. E ele falava assim, você pensa que quando Lázaro foi ressuscitar Jesus,
Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele falou assim: Lázaro, por favor, sai pra fora, tá todo mundo me vendo, né? Por gentileza, ajuda aí. Não, Jesus falou: Lázaro, sai pra fora. Então eu entendi que Deus estava falando pra mim assim: Anísia, sai pra fora. E aí meu filho sentado no sofá com uma maconha, o de 12, 14 anos, o Iago, uma maconha, e ele me olhou assim, muito doido, enrolada no lençol, porque eu estava nua, como Deus falou, que era pra me tirar a roupa toda, noite toda. E aí quando ele me olhou, ele falou assim: minha mãe tá maluca, a droga que ela usou tá muito mais louca do que a minha, gente. Isso ele falando depois, né? Que aí eu olhei e eu falei assim: Jesus, eu peguei a direção do carro da minha vida, eu não sou habilitada. Jesus, por favor, vai entrar nessa autoescola e tu vai mudar a minha história. Eu te entrego a minha vida, eu te entrego esse carro, eu te entrego tudo. Só me dá de volta o dia que eu for habilitada. Meu filho já morreu, que foi o mais velho, Gustavo. O Iago tá aqui, todo mundo tá nesse acidente. Restaura a minha vida. O pai dos meus filhos, que era entregador da rua, tava passando na hora e a minha casa tava toda quebrada, porque na época meu filho, quando me bateu, meu irmão deu uma machadada na porta, então tava tudo destruído. Ele passou, ele pensou: a Anísia tá maluca, gritando essa hora da manhã dentro de casa. Ninguém entendia que não era eu gritando, era Deus me transformando. 3 dias depois eu fui para a igreja, né? Fui no Antônio Carlos no dia seguinte. Antônio Carlos, infelizmente, não aceitou muito a palavra, gostou do meu testemunho, da minha história, do que Deus fez, mas ele não quis viver o evangelho. Ele morreu crivado de bala num beco do Jacarezinho, mas através dele eu nasci. Né? A mãe dele é missionária e a mãe dele diz que ele dizia assim: mãe, eu ganhei uma cracuda para Jesus pedindo ajuda. Olha que coisa louca. Deus trabalhou através de um drogado, de um pastor, de um filho. Deus te leva para o deserto para dizer assim: ei, nesse deserto eu tô aqui, meu amado, não é teu fim não. E esse foi mais um testemunho tremendo aqui do canal do Radical Zona Norte. E a entrevistada foi a pastora Anísia Venâncio. Um testemunho, irmãos, de transformação. Você viu que Deus usou outras pessoas para trazer ela para Cristo, né? Então, assim, mesmo ela estando na igreja, dentro de casa, ela não era serva de Deus. Era serva fora, mas dentro não servia, né? Mas temos que entender isso, que o nosso ministério começa primeiro dentro da nossa casa. Temos que cuidar do nosso lar, da nossa família, porque esse é o ministério que Deus colocou na nossa mão também, né? Que adianta você cuidar de quem está lá fora e não cuidar daqueles que estão dentro? Então você viu o que aconteceu com a família dela. Só que Deus, ele é tremendo, né? Deus, ele restitui. Pode tudo estar quebrado, mas o Senhor pode ir lá ajuntar os caquinhos e fazer um vaso novamente. Então nosso Deus, ele é tremendo, maravilhoso, testemunho muito lindo. Espero que você também tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, tá bom? E nos siga e ative o sininho de notificação para ficar por dentro de todas as novidades. Amém? Que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo.